Glória a Deus, aleluia. Iniciamos essa semana consagrando as nossas vidas ao Senhor, consagrando os nossos planos e propósitos ao nosso Deus. Espírito Santo de Deus maravilhoso, precisamos de Ti, da Tua presença, da Tua pessoa, da Tua instrução. Colocamos as nossas vidas, colocamos a nossa família debaixo do Teu altar, debaixo de oração. Pedimos a Tua proteção, pedimos a Tua guarda. Por favor, Senhor, dá ordem aos Teus anjos ao nosso favor. Nós pedimos que o Senhor repreenda Satanás na origem, que o inimigo seja amarrado, amordaçado, preso, fique sem força, sem nenhum poder, cego, surdo e mudo, sem poder agir nas nossas vidas e nas nossas famílias. Que todo o plano dele que já estava em ação, que seja interrompido, que seja paralisado, que seja desbaratinado. Tudo que foi colocado para aprisionar as nossas vidas, aprisionar a nossa família, que caia por terra essas armadilhas, que aqueles que estão vivendo em prisões espirituais, prisões de alma, prisões emocionais, prisões comportamentais, que o Senhor esteja enviando os teus anjos para quebrar os grilhões, cortar as cordas que os aprisionam, desbaratinar as armadilhas, destrancar os ferrolhos de ferro, tirar e remover os portões que aprisionavam o povo longe de ti, longe do teu propósito. Que o Senhor esteja enviando a sua palavra para curar, que o Senhor esteja enviando a sua palavra para direcionar, para instruir, para guiar, que haja luz no nosso lar, que haja luz na vida de todos aqueles que estavam andando em trevas, todas as áreas da nossa própria vida que estavam em trevas, que elas sejam iluminadas, que o teu Espírito nos dê força, vigor, que o Senhor nos conceda favor. Senhor, nós oramos para que o Senhor aumente a sua proteção no nosso lar, que o Senhor aumente a sua proteção na nossa linha genealógica, que o Senhor coloque fogo santo queimando todo o mal, que o Senhor esteja quebrando toda a ordem que foi planejada no abismo para promover a morte. Morte de sonhos, morte de esperança, morte de liderança, morte de propósito, morte de identidade. Toda ordem que foi para promover a morte, que ela seja interrompida. Senhor, nós como tua igreja nos levantamos para dar a tua ordem de vida na nossa genealogia, na nossa ascendência, na nossa descendência, nas nossas próprias vidas, no nosso lar, que vigore o favor de Deus, que vigore saúde divina, que vigore milagres, que vigore o sobrenatural de Deus, que o teu Espírito Santo esteja trazendo um avivamento para os relacionamentos, que haja alegria, que a alegria do Senhor seja a nossa força propulsora, que o favor do Senhor seja o que nos impulsiona a viver um dia após o outro, que haja generosidade, amor, fidelidade, justiça, verdade, que o jeito de Cristo prevaleça em nosso lar. Declaramos que a nossa casa é um pedacinho do céu abençoado por Deus, com ordem e decisão para crescer, para prosperar. A prosperidade de Deus vem para nós, do norte, do sul, do leste e do oeste, nos alcança, nos atinge, nos move e transborda através de nós para os membros da nossa família, para os nossos vizinhos, para o nosso trabalho, para a nossa cidade. Abençoamos o Brasil, abençoamos o nosso estado, a nossa cidade, todos os líderes, todas as pessoas que estão em posição de tomar decisão, autoridade, que elas sejam incentivadas e guiadas pelo Deus vivo, que sejam excelentes as decisões, pois nós somos herdeiras das boas novas e nós declaramos boas notícias sobre o Brasil, sobre a economia, sobre a política, sobre a educação, sobre a área da saúde, sobre todas as áreas nesse país, crescendo e prosperando para a glória de Deus. E você que concorda comigo, diga amém. Eu me chamo Ana Cláudia Lavor, este é um canal de batalha espiritual pela família. Estamos num propósito até o final do mês para continuarmos crendo, apesar da dor, apesar do problema, apesar da crise, apesar da luta.
A ordem de Jesus para nós é continuar acreditando. Hoje é o 5º dia deste propósito. O estudo de hoje é intitulado que Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Quando nós vamos ao dicionário, nós observamos que o caminho significa que Jesus ele é o método, ele é o estilo, ele é a própria maneira de fazermos as coisas. Jesus, ele é o rumo, ele é a direção, ele é o trajeto, ele é o percurso, ele é a rota, ele é a orientação, ele é tudo o que nós precisamos. Muitas vezes podemos estar sem rumo, mas se temos Jesus, nós já encontramos o rumo. Podemos estar desnorteadas, mas se temos Jesus, nós já podemos ter um encontro com esse Jesus e pedir que ele coloque a orientação dentro de nós. A palavra diz que o caminho é tudo o que nós precisamos. Em inglês, caminho é o way. Significa que Jesus é a própria maneira de fazer o que quer que seja que estamos precisando. Jesus, ele é o lugar que faz com que tudo seja possível. Ele é o percurso que nós precisamos seguir para chegar aonde desejamos. Ele é o modo de fazer algo. Ele é a maneira de realizar, de fazer para atingirmos o nosso objetivo. Jesus, ele é a passagem. Jesus, ele é a saída. Quando o inimigo estiver gritando num ouvido ou no outro ouvido ou nos ombros ou na mente de dia e de noite, não tem jeito, não tem caminho, não há forma. Nós precisamos nos lembrar que nós já temos Jesus, nós já temos o caminho, nós já temos o jeito, nós já temos a forma. Nós precisamos abrir a nossa boca e falar para nós mesmos o que Jesus já deixou escrito na sua palavra. Em João 14:6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós estamos com Jesus, nós já estamos orientados, nós já estamos na direção. Uma sucessão de fatos vai acontecer para nos posicionar adequadamente. Quando estamos com Jesus, já encontramos a maneira de fazer algo, de realizar algo. Muitas vezes precisamos parar, aquietar a nossa alma, que está cheia de tumulto, que está turbulenta. Somos nós os responsáveis por aquietar ela, levar ela para um quarto de oração, sentar ela e dizer: observe Jesus, leia a palavra de Jesus, pense o que Jesus faria nessa situação, como Jesus se portaria, a quem Jesus recorreria. Algo é muito certo: Jesus recorreria a Deus. A vida de Jesus era falar com Deus, a vida de Jesus era se conectar com o Pai para entender junto com o Pai qual era a melhor forma de fazer o que fosse. Quando olhamos para Jesus, nós vamos ser confrontadas com o tumulto que está dentro de nós. Nós vamos ser confrontadas entre continuar tratando a vida da nossa própria maneira ou abrir mão da nossa maneira e pedir a maneira de Deus. Jesus, ele é a maneira de Deus e nós precisamos entender que a maneira de Deus é a melhor maneira, pois na maneira de Deus não há dor. A bênção de Deus enriquece, com ela não tem dor. Quando estamos mergulhadas numa dor profunda, de alguma forma nós nos desviamos do caminho que Deus tinha para nós. O que fazer? Nos atormentar porque percebemos que nos desviamos? De forma alguma. Rapidamente conduzir a nossa alma até um encontro com Jesus no nosso quarto de oração e reorientar. É igual quando estamos num carro e colocamos um GPS e o GPS fala: dobre à direita, siga 300 metros, dobre à esquerda. De repente perdemos aquela dobre à esquerda e passamos reto. Vamos andar no erro mais um pouco, até ouvirmos o GPS dizendo recalculando. Ele vai recalcular a rota e vai mostrar um novo caminho, uma nova maneira. Quando estamos com Jesus na trajetória da nossa vida, podemos até perder o passo, podemos até perder Jesus de vista, podemos até nem perceber, até que a dor vai nos chamar a atenção. Quando a dor nos chamar a atenção, o que vamos fazer? Vamos até Jesus e vamos pedir: por favor, mestre, recalcule a rota. Como vamos sair dessa situação? Como vamos sair desse erro? Como vamos sair
dessa crise, como vamos sair deste problema e vamos aprender a aguardar em Jesus. Nós precisamos entender algo. O tempo que Deus tem para nós é o tempo perfeito. O que precisamos aprender é aprender a ouvir Deus. O tempo para alcançarmos algo vai ser equivalente ao tempo que vamos dedicar para aprender a ouvir Deus, aprender a perseverar no que Deus está nos entregando. Eu e você vivemos num século que damos muita importância ao sucesso. A televisão está cheia de propagandas mostrando como ser um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, como se vestir para o sucesso, como recorrer a férias de sucesso, como ter um carro de sucesso. Tudo tem a ver com sucesso. Antes mesmo da televisão estar falando em sucesso, desta forma, está empurrando dentro do comercial para vender mais coisas sobre o sucesso. O próprio Deus já nos deixou um trio que garante o sucesso do ser humano. O trio que garante o sucesso do ser humano encontramos em Josué 1:8, quando Deus diz: fale sempre das palavras desse livro da lei e medite nelas de dia e de noite. Faça tudo o que nele estiver escrito, então tudo o que você fizer correrá bem e terá sucesso. Eu e você queremos criar família para que ela cresça bem e seja uma família de sucesso. Nós queremos que os nossos filhos cresçam e alcancem uma profissão e construam a sua própria família e tenham êxito. Então, tanto queremos isso, precisamos praticar isso nas nossas próprias vidas. O trio do sucesso está aí. Fale sempre as palavras do livro da lei. Então, é para falar as palavras de Deus. Falar toda hora as palavras de Deus vai nos garantir uma vida de sucesso, porque falar as palavras é falar Jesus. E se Jesus é o método, é a maneira de fazer as coisas, é o rumo, estaremos falando do rumo certo, estaremos falando da trajetória certa. A segunda parte que ele fala é medite na palavra do livro da lei dia e noite. Meditar é pensar, meditar é ruminar, meditar é fazer a mente ficar ali em cima daquele tema. Ele está dizendo que devemos pensar, então, na palavra de Deus dia e noite. Não é só de dia quando acordamos, nem é só à noite quando agradecemos e vamos dormir. É ao longo de todo o dia e durante todo o processo da noite que estamos acordadas. Fazendo isso dessa forma, até nos sonhos nós vamos ter acesso à palavra de Deus e ao poder de Deus. E a palavra final que ele traz para nós termos sucesso em tudo é fazer o que a palavra traz para nós. Fazer tudo o que está escrito no livro da lei, fazer tudo o que está escrito na Bíblia vai garantir o nosso sucesso. O trio do sucesso é falar, pensar e fazer o que está escrito nas Escrituras. Então nós precisamos dar muita atenção ao que Deus está trazendo para nós. Ele está querendo que a gente fale de Jesus, pense na palavra, ou seja, pense em Jesus o dia inteiro e faça tudo o que Jesus faria. Faça tudo o que a palavra diz para você fazer. Fazer o que a palavra diz para você fazer é fazer o que Jesus faria. O início do Evangelho de João, o início do Evangelho de Marcos, de Lucas, o início do Evangelho de Mateus, todos eles nos apresentam quem é Jesus. E esses evangelhos dizem que a palavra de Deus é Jesus. Se nós queremos fazer algo de uma forma nova, nós precisamos pensar de uma nova maneira e nós precisamos pensar sobre isso de novo e mais outra vez. Meditar vai ser pensar e pensar e pensar mais outra vez. É repassar aquele pensamento na mente. Todas as vezes que estamos pensando na palavra de Deus, nós estamos trazendo poder para as nossas vidas. Se queremos ser muito bons na vida, nós precisamos ser muito bons em pensar na palavra de Deus. Se queremos ter muitos problemas, nós devemos, então, pensar ao longo do dia, muitas vezes, sobre os nossos problemas. Falar sobre os nossos problemas. Isso não é o que Deus está recomendando. Deus está recomendando, para termos sucesso, nós precisamos pensar na palavra, falar a palavra e fazer tudo de acordo com
a palavra. Provérbios, capítulo 3, versículo 5 ao 7, ele diz: confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Em tudo que você fizer, coloque Deus em primeiro lugar e ele vai dirigir você no seu caminho. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Pessoas racionais vão acreditar que pensar no problema é o certo. E eu digo isso porque eu sou assim, eu nasci muito racional e eu pensava no meu problema dia e noite, mastigava o problema, falava do problema. Ouvir essa instrução foi uma das coisas que Deus mais teve que me falar, para eu entender que quanto mais eu estava pensando no problema e falando do problema, mais eu fazia com que o problema crescesse. Aquilo que nós alimentamos vai crescer. Se eu queria viver uma realidade diferente, eu precisava meditar na palavra de Deus. Eu precisava confiar em Deus de todo o meu coração e parar de me apoiar no meu entendimento prévio, que pensar no problema me fazia uma pessoa responsável. De fato, eu precisei aprender que falar a palavra de Deus me fazia uma pessoa responsável. Estudar a palavra de Deus me fazia uma pessoa responsável. Pensar na palavra de Deus me fazia uma pessoa responsável. Diferente do que eu era acostumada, que era pensar no problema, falar do problema e não falar contra o problema. Eu tive que reprogramar a minha mente. Pensar no que Deus estava me dizendo. Acreditar no que Deus estava me dizendo. Confiar em Deus de todo o coração e passar o que Ele estava me orientando a fazer. E deixar de fazer o que o meu homem velho fazia, o que a minha natureza antiga me orientava a fazer. Eu parei de falar do meu problema para as pessoas. Eu parei de comentar a minha situação. Eu parei de compartilhar o que eu vivia. Eu comecei a deixar esse tempo de compartilhar para ser o meu tempo de oração com Deus. Compartilhar apenas com Deus, com o Espírito Santo e com Jesus. Eu passei a falar contra aquele problema, ordenando que ele secasse, murchasse, desaparecesse da minha vida. Parei de aumentar o problema, porque antes, quanto mais eu pensava no problema e mais falava do problema, mais ele crescia. Quando eu aprendi a falar contra o problema, ordenando que ele diminuísse e falar a palavra de Deus, declarando o que era para acontecer, eu estive ali acrescentando poder à minha vida. Então, eu e você queremos que algo dê certo, nós precisamos pensar na palavra de Deus. Pensar na palavra de Deus é acrescentar poder às nossas vidas, é acrescentar poder às nossas famílias. Todas as vezes que você estiver precisando de mais poder, de mais vida, mais vigor, mais orientação, mais qualquer coisa, você precisa encontrar uma palavra para se agarrar a ela. Uma palavra de Deus. Pensar nessa palavra dia e noite, pensar nela várias vezes vai acrescentar poder a sua própria vida. Agora, se você quer continuar na fraqueza, continuar no negativismo, continuar na tristeza, continuar ali sem enxergar a solução, sem enxergar vigor, você então pode continuar pensando no seu problema. Pensar no seu problema vai entregar mais poder ao seu problema. Pensar nele todo o tempo vai fazer com que ele cresça e fique talvez maior do que o próprio Deus que você diz que ama, diz que vai confiar nele. A palavra em Provérbios diz que para confiar no Senhor de todo o coração, não se apoiar no seu próprio entendimento. E sim, para tudo que você fizer, colocar Deus em primeiro lugar. Colocando Deus em primeiro lugar no seu pensamento, na sua fala, nas suas orações, no seu tempo com Deus, falar da palavra de Deus, pensar na palavra de Deus e fazer exatamente o que a palavra de Deus orienta, isso vai entregar poder para a sua vida, entregar poder para a sua família. E aí você vai perceber que você está vivendo o método de Jesus, o estilo de vida de Jesus, a maneira de Jesus fazer as coisas. Deus está contigo, Deus está te orientando, Deus está te iluminando, você está sendo abençoado. Se junte a mim e se torne uma abençoadora. Contribua deixando aqui o seu legal, copie também o link, convide outras pessoas para orarmos juntas. Vamos orar pedindo que Deus venha romper na nossa mentalidade. Espírito Santo de Deus maravilhoso, Pai querido, Pai amado, Senhor Jesus,
Nós precisamos que o Senhor interfira na nossa maneira de pensar. Nós queremos ter sucesso, nós queremos criar famílias que tenham êxito. Nós queremos ver os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos netos ocupando a função e a posição que o Senhor tem para eles, ocupando e vivendo o propósito que o Senhor tem para eles, alcançando patamares altos nessa terra, fazendo diferença na nossa sociedade. Por isso, Senhor, que nós precisamos que o Senhor modifique a nossa própria maneira de viver. Nós queremos aprender a viver como Jesus vivia. Jesus, ele é a maneira, ele é o rumo que nós estamos precisando, ele é o estilo de viver, ele é a maneira de fazer as coisas. Jesus, ele é o caminho, ele é o lugar por onde é possível seguir adiante, ele é o percurso que devemos seguir para chegar aonde tanto desejamos. Por favor, Pai, nos ajuda a aprender a Tua palavra, a aprender a sermos como Jesus, a aprender o que Jesus falava, a aprender o que Jesus fazia, a aprender as Tuas orientações, seguir as Tuas orientações, pensar na Tua palavra dia a dia, todos os dias e todas as noites, trazer ela de propósito na nossa mente, pensar, repensar, tornar a pensar nas tuas ordenanças, nas tuas diretrizes, nos teus decretos que geram vida e poder para nós e para os nossos. Falar a tua palavra em voz audível é algo que não é o nosso hábito, mas com a tua ajuda, com a tua interferência pode se tornar e vai fazer com que nós sejamos pessoas que estão proferindo profecias divinas que vão estar trazendo poder, vigor, favor de Deus para a nossa família, para os nossos familiares. Nós queremos aprender, Senhor, a te obedecer de pronto, a confiar no que o Senhor está nos instruindo muito mais do que nas nossas antigas maneiras de viver, das nossas antigas maneiras de tomar decisão. Por favor, rompa com o vício de sermos tímidas, quietas e caladas. Rompa com o vício de estarmos nos preocupando, trazendo a preocupação, trazendo o problema para a mente, vez após vez, após vez, após vez. Senhor, nós vamos aprender a orar contra os nossos problemas, orar depositando os nossos problemas no teu altar e daí para frente declarar a solução dos nossos problemas. Nós abençoamos o nosso lar, o nosso matrimônio, aqueles que estão passando por luta no casamento, nós declaramos que é chegado o tempo do final dessa luta, nós declaramos que Jesus chegou neste lar, que o jeito de Deus está prevalecendo neste lar, que o homem vai ser o sacerdote do lar, guiado por Deus, instruído por Deus, favorecido por Deus. Declaramos temor nesse lar, que a mulher vai ser uma ajudadora sábia, uma mulher intercessora, uma mulher que fala com propriedade na hora certa e que cala com propriedade na hora certa. Uma mulher que chama os anjos de Deus, que chama o favor de Deus, a graça, a bondade, a generosidade de Deus para agir nesse lar. Nós estamos preparando o nosso ambiente, Senhor, tornando ele favorável ao teu milagre. Entra com providência, cortando os vícios, Senhor. Não queremos mais estar relacionados aos vícios do nosso passado, que as nossas bocas sejam bocas sábias, que as nossas línguas sejam línguas sábias, sejam espadas afiadas do Deus Altíssimo que falam a palavra na hora certa, que proferem os decretos divinos, que proferem as ordenanças de vida e de vigor. Nós abençoamos as finanças da nossa família. Nós abençoamos as fontes de vida da nossa família. Nós abençoamos as oportunidades. Nós abençoamos as conexões. Nós declaramos que o Senhor está enviando conexões divinas. Os ajudadores de Deus já estão posicionados para nos ajudar na trajetória, que cada um aqui está no percurso, na trajetória, no propósito de Deus. Abençoamos a nossa noite declarando que vamos ter sonhos proféticos. Abençoamos as nossas decisões, escolhas e ações. Abençoamos os nossos filhos,
netos e bisnetos. Abençoamos a nossa linha ascendente, os nossos parentes de perto e de longe, declarando família bendita do Senhor, para a glória de Deus. E você que concorda, diga junto comigo, amém. Amém, glória a Deus. Que lindo, que tremendo, que oração poderosa. Agora, junto comigo, vamos enviar esse estudo e essa oração para outras famílias. Deixe o seu legal, copie o link, convide outras pessoas para estar aqui orando junto conosco. Que possamos seguir a receita de Deus para o sucesso. Pensar na palavra de Deus, falar a palavra de Deus, fazer tudo de acordo com a palavra de Deus. Pensar em todo o tempo, pensar de propósito, falar em todo o tempo, falar a palavra de Deus de propósito e fazer o que a palavra nos orienta a fazer de propósito. Quando essas três coisas forem soberanas na nossa vida, todas as outras coisas da nossa vida estarão no prumo, porque Jesus é o caminho, é a forma de Deus de termos vida em plenitude. Que Deus abençoe cada um muitíssimo. Nos vemos no próximo estudo.